A reforma da Previdência é o grande assunto do país, no mínimo desde janeiro. É bom lembrar que ocorreu na presidência Michel Temer uma tentativa de reforma que estava indo muito bem a discussão, porém ela foi interrompida no episódio Joesley Batista em maio de 2017 e a partir de então morreu a reforma da Previdência. O novo governo apresentou um outro projeto que é diferente do projeto da presidência Michel Temer e essa é a grande discussão nacional. Tem de ser lembrado, e acho que isso é muito importante, que a reforma da Previdência não é a solução mágica de todos os problemas nacionais. Ela vai enfrentar uma questão grave, que é a questão das contas públicas, mas ela por si só não resolve os problemas econômicos nacionais. Está sendo vendida uma ideia de que a aprovação da reforma vai catapultar o crescimento econômico do Brasil. Isso não é verdade, isso é uma falácia. É necessário, após a aprovação da reforma ou junto com ela, que outras medidas econômicas sejam adotadas. Vide, por exemplo, a reforma trabalhista. Ela levou um grande crescimento econômico do Brasil? Não, no governo Temer, entende-se não. Por quê? Porque não foram adotadas uma série de medidas que poderiam impulsionar o desenvolvimento econômico brasileiro e enfrentar esse flagelo que é o flagelo do desemprego. Mas quando discutimos reforma, é necessário discutir de forma séria, não de forma panfletária, nem dos apoiadores, nem dos adversários. Qual é os pontos centrais para melhorar a qualidade desse projeto? Isso é fundamental. Não é porque o executivo manda um projeto que ele tem de ser aprovado como o executivo mandou. O que interessa aprová-lo é analisar no interior do legislativo, debater com os representantes do povo. Tem de ser lembrado que o deputado federal e o senador, eles foram eleitos na mesma urna eletrônica que o presidente da República. Nunca devemos nos esquecer disso. Ou seja, a questão da reforma tem de passar por mudanças. Por exemplo, não é possível acabar com a aposentadoria rural. Ela é fundamental, por exemplo, para o funcionamento de mais de 70% dos municípios brasileiros, que dependem da aposentadoria rural para funcionamento da economia, para a circulação monetária nos pequenos municípios. Isso é essencial. Não é possível aprovar na reforma da Previdência o fim do BCP, do benefício de prestação, BPC, benefício de prestação continuada. Poxa, que é para os idosos, carentes, deficientes, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Inclusive, isso não resolve o problema das contas públicas. Isso é uma questão de solidariedade do nosso sistema, portanto, é um absurdo acabar com isso. Como, por exemplo, um outro ponto muito questionável, e tem de ser discutido, é o fim do abono do PIS para os que recebem até 2 salários mínimos. O governo quer retroagir até um salário. O que é o PIS? É o Programa de Integração Social, criado a 7 de setembro de 1970, e que dava um abono de um salário mínimo, um abono anual de um salário mínimo para os que ganham até 2 salários mínimos. Esse abono, se você dividir por 12, dá média de cerca de R$ 80 por mês, que é muito importante para o comércio popular e para as pessoas. Ele é pouco para quem tem muito, mas ele é muito para quem tem pouco. Isso que tem de ser entendido. Sendo assim, na medida que o governo retroage o benefício não para 2 salários mínimos, para quem ganha até 2 salários, mas para quem ganha até 1 salário, exclui muita gente. E aí tem um problema que tem de ser discutido. Nada melhor do que a verdade à luz do sol do meio-dia. Qual é o problema em relação a essa questão? Em alguns estados, como Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, o salário mínimo regional é superior ao salário mínimo nacional. Sendo assim, nesses estados, ninguém vai receber o abono do PIS. Deu para entender? Muita pouca gente. E isso vai afetar a economia desses 5 estados. E isso, claro, afeta a base parlamentar dos deputados. Além de, considero que isso não resolve o problema das contas públicas brasileiras. Além disso, um outro ponto que tem de ser discutido é a questão da capitalização e tem de ser respondido devidamente. Como é que vai ser a capitalização? Isso não está no projeto do governo enviado ao Congresso Nacional. E cabe uma questão, eu li no relatório da Organização Internacional do Trabalho, de 30 países que adotaram a capitalização, 18 já abandonaram. E eu pergunto, por quê? Então são questões, eu levantei só algumas que têm de ser respondidas. Que tem de ter reforma? Ninguém discute, é necessário. Que precisa equilibrar as contas públicas? Ninguém discute, mas uma discussão serena, técnica, dentro de uma visão do que é importante para o povo brasileiro, não só para as contas públicas. E lembrar também que não se resolve de uma vez o problema da Previdência. Numa tacada só se resolve os problemas. Se resolve agora. Isso não significa que não seja necessário, por exemplo, e não vejo nenhum problema daqui a uma década, dependendo de como tiver a situação da economia brasileira e outras variáveis que afetam a Previdência, ter alguma reforma corretiva, como já ocorreu em outros países. Portanto, a discussão é o seguinte: reforma tem de ter. A pergunta é, qual reforma?